Essa semana nós estamos lendo a porção de Vaigash, e uma das coisas interessantes que acontece nessa paraxá é que o José traz toda a família para o Egito, né, Jacó e todos os irmãos, e o José apresenta o faraó para o pai, Jacó. E aí, nesse encontro acontecem algumas coisas interessantes, mas eu queria chamar a atenção para a primeira frase. Assim que o faraó encontra o Jacó, ele pergunta para ele quais são os dias dos anos de sua vida, ou quantos são os dias dos anos da sua vida. Então, num sentido literal, a primeira pergunta do faraó, ela já é intrigante por si só. Ele não pergunta qual o seu nome, de onde você vem, o que você faz da vida. Ele pergunta a idade, né, do Jacó. Agora, mesmo no sentido literal, né, fora do sentido literal, a gente vai ver outras coisas, mas mesmo no sentido literal, os comentaristas ficam estranhados por isso. Por que essa é a primeira pergunta do faraó? Então vem algumas ideias, né? A primeira delas é que eles ficaram espantados realmente que o Jacó aparentava ser muito velho. Então vamos lembrar que a gente está falando aqui de uma época que as pessoas não tinham necessariamente lá muita longevidade, né? Você talvez tinha, sei lá, uma expectativa de vida de 40 anos, 50 anos. Quando eles veem um cara como Jacó, todo talvez enrugado, velhinho, com cabelo branco, barba branca, não era o normal você encontrar uma pessoa assim. Então o faraó fica impressionado e por isso que ele teria feito essa pergunta antes de qualquer outra, antes de querer saber até o nome daquela pessoa. Agora, num sentido, vamos começar a entrar mais místico, o jeito que a pergunta foi formulada leva para outras interpretações. O faraó fala quantos foram os dias dos anos da sua vida, né? Então o que significa esse dias dos anos? Se eu quisesse realmente só saber a idade de uma pessoa, eu pergunto quantos são os anos da sua vida. E aí alguns comentaristas, como Narmânides, o Ramban, dizem que na verdade também a gente pode entender que o faraó está fazendo uma pergunta aqui muito sábia, né? O faraó, num sentido até místico, já que ele tinha envolvimento com o misticismo, embora do lado oculto da coisa, né, do lado da Sitra Achra, tinha ali um interesse em saber o seguinte: olha, Jacó, eu vejo que você é uma pessoa, como eu falei, velha, que viveu muita coisa, que deve ter passado por muita coisa, e agora, o que ele está perguntando é, quantos desses anos de vida você realmente viveu? Quantos desses anos você realmente pode dizer que foram dias bem vividos? Então por isso que a pergunta, quantos são os dias dos anos de sua vida? Vou dar aqui um exemplo para ficar um pouco mais claro. Vamos supor que uma pessoa viveu 1 ano de vida, tá? Teoricamente ela viveu 365 dias de vida. Mas nessa visão do faraó, é como se ele estivesse dizendo, não necessariamente você viveu 365 dias. Você só viveu aqueles dias, que você aproveitou de algum modo, que você conseguiu gerar alguma coisa espiritual. Então basicamente o faraó está fazendo aqui uma medida espiritual de Jacó. Ele está dizendo o seguinte: tá, eu vejo que você é uma pessoa velha, que você já tem vários anos, mas desses anos, quantos são os dias reais da sua vida? E nesse sentido pode ser que você seja muito jovem, pejorativamente falando. Pode ser que você tenha 100 anos de idade e uma mentalidade de 10, né, ou de menos de 10. E aqui não é nem só a mentalidade foi um termo ruim que eu coloquei, mas a maturidade mesmo, a vivência, a experiência. Então muitas vezes a gente vê pessoas que realmente elas são longevas quando a gente se trata de anos de vida, mas em termos de qualidade de vida, do que essa pessoa realmente viveu e aproveitou a vida, é pouco. É isso que o faraó está perguntando. Bom, e aí nesse sentido já fica ali uma lição para nós. A gente já poderia acabar aqui o vídeo e ficar essa reflexão. Quantos dias das nossas vidas muitas vezes a gente passa fazendo, digamos, nada? Fazendo besteira, perdendo tempo talvez, eu não quero citar comportamentos para não ficar parecendo julgador, mas sei lá, na frente da TV, né, perdendo horas e horas na frente da TV sem fazer nada de muito mais produtivo do que isso, percebe? Esse talvez seria, na visão do faraó, um dia que eu não realmente vivi, ou algumas horas da minha vida que eu realmente não vivi. Bom, mas para além disso, como eu falei, temos a resposta do Jacó, que também chega a ser muito interessante. E o Jacó não responde diretamente os anos de vida. Ele fala mais ou menos, aqui numa tradução livre, ele fala o seguinte: olha, meus anos de vida não são nem muitos, nem poucos, mas os anos de peregrinação foram ruins, né? E aí, de novo, os comentaristas se debruçam sobre isso. O que significa isso? E isso já pode ser ligado a um vídeo que eu fiz, se não me engano, 2, 3 semanas atrás, falando justamente também de qual que era uma das preocupações da vida de Jacó. Jacó é uma pessoa que tinha uma preocupação em viver uma vida, digamos, calma, tá? Como muitos de nós queremos. A gente chega pelo menos em uma certa fase da vida que a gente quer viver uma vida assentada, né?
Aliás, eu fiz isso agora, lembrei. Eu falei de assentado na porção de Vayeshev, né? Uma vida mais calma, uma vida mais assentada, uma vida mais pacífica. E a gente chega em algum momento que a gente não quer, digamos, mais muito aventuras na nossa vida, né? Talvez quando a gente é jovem, a gente quer novidade, que cada dia traga uma coisa nova, uma experiência nova. À medida que a gente vai envelhecendo, talvez a gente perde um pouco disso, ou a gente mantém, mas com outro tipo de valor, né? A gente quer essas aventuras de um outro modo. E é um pouco disso que o Jacó está falando. Ele fala o seguinte: olha, eu tive aí muitas, poucas e boas, tal, mas os dias de jornada, os dias de peregrinação não foram bons. Então, em geral, a gente tem que esperar que os dias de peregrinação para nós sejam bons. O que significa esses dias de peregrinação? Os dias de instabilidade, né? É normal que a gente tenha dias de instabilidade. É normal que a gente tenha dias que não são de assentar, ao contrário da peregrinação, de estar fixo num local. E o Jacó é um cara, como eu falei, que valorizava muito isso. Então ele já tende a olhar negativamente para os períodos de peregrinação. Mas apesar disso, poderiam ser peregrinações boas. E o que o Jacó está falando? As minhas não foram. As minhas turbulências de vida foram bem negativas. Todas as vezes que eu tive que me mexer na vida, porque a vida me sacudiu, não foi legal. E a gente aqui pode pensar o que Jacó está falando. Ele está falando talvez de Esaú, está falando de Labão, está falando de achar que perdeu o filho José, né? Agora, a questão terceira, talvez, que se coloca é: por que não foram legais? Por que essas experiências não foram legais? E num sentido simples, a gente poderia dizer, bom, não foram legais porque externamente foram chatas, né? Porque foram experiências difíceis e experiências traumáticas. Mas a Kabbalah vai dizer que não é exatamente isso. Elas não foram legais, primeiro, porque existia uma discrepância realmente entre o que o Jacó estava esperando e o que a vida lhe deu, como eu estava dizendo. O Jacó esperava uma vida mais calma, uma vida mais pacífica, uma vida mais tranquila, e a vida não estava dando isso para ele. Então ele já tinha uma tendência a olhar as peregrinações como negativa. É como se ele já tinha um bias, como o pessoal fala, um viés de olhar as coisas do ponto de vista negativo. Agora, um segundo ponto é que foram negativas não porque eram experiências negativas, mas porque o Jacó não soube, talvez, aproveitar do melhor modo. E talvez a gente pode fazer como interpretação, e lembre que são sempre interpretações, o Jacó está dizendo: essas experiências foram negativas porque elas não me fizeram viver a vida como realmente eu deveria ter vivido. Talvez eu poderia ter adquirido mais experiência, talvez a partir dessas vivências eu poderia ter adquirido mais qualidade de vida, mais sabedoria, né? E isso necessariamente então teria me feito crescer, teria me feito conectar mais com o divino. E, inclusive, por que a gente pode talvez apoiar essa vertente de interpretação? Porque se a gente continuar lendo a resposta de Jacó, ele fala: foram ruins em comparação com a dos meus pais, ou seja, Abraão e Isaac. Então talvez o Jacó está fazendo essa autocrítica, né? As peregrinações por si só são peregrinações, né? Eu posso não querer, eu posso querer, e aí não é isso que vai necessariamente julgar se é boa ou ruim, mas como eu me relaciono com essas peregrinações. Se eu aprender a usar essas peregrinações como fator de crescimento, elas vão ser boas. Se eu não aprender, elas vão ser ruins. Então, se a gente ligar com talvez o primeiro comentário que eu falei, a gente pode entender que talvez o Jacó está falando assim: eu passei por peregrinações que não me deram o crescimento que eu queria e, pelo contrário, só me envelheceram. Então, por isso você, faraó, agora que está me olhando, você fica chocado. Você vê um senhor velho, já debilitado, enfraquecido, com cabelos brancos, barbas brancas, e você poderia achar que eu tenho talvez muita experiência de vida, e o Jacó está falando: não tenho, ou pelo menos não tenho a experiência que eu gostaria de ter quando eu me comparo com meu pai, quando eu me comparo com meu avô, Abraão e Isaac. Então o Jacó, nesse sentido, está fazendo uma autocrítica muito positiva, né? Ele percebe que essas peregrinações foram mal usadas por ele, e é esse o sentido de as peregrinações foram ruins, tá? Bom, então, de certo modo, toda a lição aqui dessa paraxá seria essa: a gente pensar quantos dos nossos dias de vida nós estamos realmente vivendo, essa é a primeira pergunta, e saber que dentro desses dias de vida, alguns dias de vida vão ser de peregrinação. Não sempre a gente vai ter dias de assentamento. E aí se colocam outras perguntas: o quanto eu quero esses dias de peregrinação ou não, né? Se eu quero, já fica mais fácil aproveitá-los. Se eu não quero, eu talvez vou estar lutando contra o destino, porque muitas vezes vai ter que vir esses dias de peregrinação. Aí a segunda pergunta é: se vem os dias de peregrinação, se eu estou aproveitando ou não, né? No sentido de eles estão me dando crescimento e maturidade, ou só estão me drenando energia e me fazendo envelhecer, né? E aí a terceira pergunta é: dentro disso,
como é que eu estou me relacionando no valor que eu estou dando para esses dias de peregrinação. Eu estou encarando eles então como positivos ou como negativos, percebe? Então dentro dessa porção, na verdade, fica toda uma abordagem de como é que eu estou levando a minha vida, dando valor para a minha vida ou para os eventos que acontecem nela. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.